Há muito tempo, após o dilúvio que inundou a terra e dizimou a humanidade, apenas 8 almas persistiram, navegando através das águas tempestuosas em uma arca de segurança. Entre eles, Noé e sua família emergiram como sobreviventes desse dilúvio divino, destinados a repovoar a terra. Inicialmente, parecia uma jornada solitária, mas com o passar dos anos, a descendência desses sobreviventes começou a multiplicar-se, espalhando-se por terras distantes. O curso dos séculos levou-nos a um momento crucial, 352 anos após o dilúvio, quando Abraão nasceu. Abraão, escolhido por Deus para desempenhar um papel fundamental na execução de uma promessa divina, foi abençoado com um filho chamado Isaque. Este evento marcante foi apenas o começo de uma saga que moldaria o destino de uma nação. Isaque, um homem de fé e linhagem abençoada, tornou-se pai de 2 filhos notáveis, Esaú e Jacó. Contudo, Deus, em sua sabedoria divina, escolheu Jacó para ser o portador da promessa que moldaria o destino de uma nação. Esse desígnio celestial transformou Jacó em Israel, uma figura cujo nome ressoaria através dos tempos. Israel, em sua jornada, foi agraciado com uma prolífica descendência, formando uma grande família composta por 12 filhos e várias filhas. No entanto, apesar das bênçãos divinas, nem tudo era sereno nos laços fraternos dessa prole. 10 dos filhos de Jacó, envoltos em sentimentos turbulentos, nutriram um ressentimento profundo em relação ao irmão mais jovem, José. Esse ressentimento criou um ambiente de tensão e rivalidade dentro da família. José, com sua juventude e graça, tornou-se o foco desse descontentamento. O pai, Jacó, ao mostrar um carinho especial por José, inadvertidamente alimentou as chamas dessa inveja fraternal. O presente de uma túnica especial a José acentuou ainda mais a hostilidade dos irmãos, marcando-o como o favorito do pai. Essa atmosfera de desconfiança e amargura atingiu um ponto crítico quando, movidos por ciúmes, os 10 irmãos decidiram livrar-se de José. O destino de José mudou dramaticamente quando ele foi vendido como escravo ao Egito. Esse ato de traição selou o destino de José, levando-o a uma série de eventos que, no final, seriam cruciais para o cumprimento do plano divino. Assim, a história de Jacó e seus filhos tornou-se um intrincado tecido de escolhas, consequências e a manifestação das promessas de Deus. Esse episódio de rivalidade entre irmãos preparou o terreno para acontecimentos futuros que desempenhariam um papel significativo na narrativa mais ampla da jornada dos israelitas. Arrancado de sua família e de sua terra natal, José enfrentou uma série de desafios desde o momento em que foi entregue como propriedade a estrangeiros egípcios. No entanto, a narrativa de José transcenderia o trágico destino inicial. Sua resiliência, inteligência e fé o guiariam através de adversidades, permitindo-lhe ascender a posições de destaque no governo egípcio. Enquanto José trilhava seu caminho para o poder, a família de Jacó, alheia ao destino de seu filho perdido, enfrentava seus próprios obstáculos. Desafios e provações surgiram, testando a força do vínculo familiar e a fé na promessa divina. A situação tornou-se ainda mais desafiadora quando uma grande fome assolou a região. Essa crise alimentar exigiu tomadas de decisões difíceis, forçando a família de Jacó a buscar sustento no Egito, onde José, sem saber da identidade de seus irmãos, agora detinha uma posição influente. O encontro entre José e sua família, marcado por reconhecimento e reconciliação, seria uma virada fundamental na história, traçando um caminho de perdão e reunificação. Assim, a venda de José como escravo não apenas simbolizou a traição entre irmãos, mas também desencadeou uma complexa teia de eventos que, no final, revelaria a sabedoria divina e o poder de transformação através da adversidade. A história de José e sua família ilustra a intricada interconexão entre escolhas individuais, destino e o cumprimento de um propósito divino. José, elevado a uma posição de grande influência no Egito, tornou-se uma figura proeminente nos corredores do poder. Sua trajetória, desde a venda como escravo até sua ascensão ao posto de governante,
transformou-o em um homem de sabedoria e discernimento. O momento crucial de sua história ocorreu quando seus próprios irmãos, inconscientes de sua verdadeira identidade, buscaram alimentos durante a grande fome que assolava a região. Diante de José, agora vestido com as vestes suntuosas de um líder egípcio, os irmãos se curvaram em busca de sustento. No entanto, José, ciente de sua capacidade de testar a verdadeira natureza de seus irmãos, não revelou sua identidade imediatamente. Ele optou por adotar uma abordagem estratégica para avaliar se haviam evoluído em seus corações desde o momento doloroso em que o venderam como escravo. Ao invés de julgá-los de imediato, José lançou mão de artifícios para testar a lealdade e a compaixão de seus irmãos. Ele impôs situações desafiadoras, observando atentamente suas reações e a forma como se relacionavam entre si. Esses testes sutilmente elaborados tinham o propósito de discernir se as atitudes e os corações dos irmãos haviam sido transformados ao longo dos anos. A intenção de José ia além da mera vingança. Em vez disso, ele buscava entender se havia espaço para perdão e reconciliação. O processo revelaria não apenas a maturidade emocional dos irmãos, mas também a capacidade de transcenderem os erros do passado. Assim, o encontro entre José e seus irmãos durante a fome não foi apenas um episódio de distribuição de alimentos, mas um momento crucial de avaliação e redenção. A história de José ilustra como a adversidade pode não apenas forjar o caráter, mas também proporcionar oportunidades de perdão e renovação dos laços familiares. Os 215 anos seguintes, após a chegada dos israelitas ao Egito, marcaram um período de significativas mudanças e desafios para essa comunidade que havia buscado refúgio na terra do Nilo. Inicialmente, a estadia no Egito foi relativamente pacífica, especialmente durante os anos em que José, agora um líder respeitado no governo egípcio, desfrutava de influência e prosperidade. Sua sabedoria administrativa e seu papel na prevenção da fome elevaram a posição dos israelitas na sociedade egípcia. No entanto, a paisagem política e social começou a mudar dramaticamente após a morte de José. A ausência do líder benevolente abriu espaço para uma nova dinâmica que se revelaria hostil aos interesses dos israelitas. Sem a proteção e estima de José, a comunidade hebraica encontrou-se cada vez mais vulnerável às mudanças de poder e às intenções menos amigáveis das autoridades egípcias. Gradualmente, os israelitas passaram de uma posição de prestígio para um estado de submissão e servidão. A prosperidade inicial deu lugar à opressão, e o vínculo que antes existia entre a comunidade hebraica e o Egito tornou-se uma relação de senhor e escravo. A trágica transição de uma vida relativamente livre para essa escravidão marcou um período sombrio na história dos israelitas no Egito. As tarefas árduas e as condições desumanas tornaram-se o fardo diário da vida dos israelitas. Eles viram seus filhos nascerem sob o jugo da escravidão, e o clamor por liberdade tornou-se uma constante nas noites silenciosas. Esse período de servidão, contudo difícil, preparou o terreno para a intervenção divina, que mais tarde seria liderada por Moisés na busca pela emancipação e pelo cumprimento das promessas feitas a Abraão e sua descendência. Com o desenrolar do tempo, um novo capítulo se abriu na longa saga dos descendentes de Abraão. Moisés, cujo nascimento foi marcado por circunstâncias extraordinárias, emergiu como uma figura crucial na história dos israelitas. Deus, com seus desígnios divinos, escolheu Moisés como instrumento para liderar a libertação do povo de Israel do jugo opressivo do domínio egípcio. Moisés, nascido em um período de decreto real que visava eliminar os recém-nascidos hebreus, foi protegido miraculosamente e criado na própria corte egípcia. Contudo, sua verdadeira identidade como hebreu não poderia ser esquecida. Conduzido por um chamado divino, Moisés embarcou em uma jornada que o levaria a confrontar o faraó egípcio e a liderar seu povo rumo à liberdade.
A narrativa, que se estende por 857 anos desde o dilúvio até a emancipação dos israelitas do Egito, abraça diversas gerações, lutas e transformações. Moisés, dotado de poderes divinos e uma missão imensa, enfrentou desafios monumentais, desde as pragas lançadas sobre o Egito até a travessia do Mar Vermelho. Cada episódio contribuiu para a construção da identidade do povo de Israel como nação escolhida por Deus. A liderança e a coragem de Moisés foram fundamentais na condução dos israelitas através do deserto, moldando-os como um povo unificado e preparando-os para a prometida terra prometida. A narrativa não apenas destaca os eventos históricos marcantes, mas também revela a fidelidade divina ao cumprir as promessas feitas a Abraão e sua descendência. Dessa forma, o período de 857 anos que abrange desde o dilúvio até a libertação dos israelitas do Egito representa não apenas um relato histórico, mas um testemunho de fé, perseverança e o cumprimento das promessas divinas ao longo de gerações.